Na área de mecanização, máquinas agrícolas, uma das ferramentas mais utilizadas e mais úteis é a ferramenta do controle estatístico de qualidade. E nós podemos utilizar o controle estatístico de qualidade para avaliar diversas operações realizadas por máquinas agrícolas. Operações de colheita, operações relacionadas com a pulverização, operações, por exemplo, realizadas na semeadura. Aqui, só um exemplo, antes de nós mostrarmos aí como que nós podemos criar um gráfico de controle de qualidade de uma forma bem simples no Excel. Aqui eu mostro um exemplo de gráfico de controle de qualidade. Nesse caso, nós temos, por exemplo, um gráfico que mostra o controle de qualidade para a profundidade de deposição das sementes. Na primeira parte do gráfico, nós vemos que nós temos essas linhas horizontais. Essas linhas horizontais são definidas pelo limite central, que é exatamente igual à média, nesse caso, o limite superior de controle de qualidade e o limite inferior de controle de qualidade. E aqui nós vemos que nós temos as avaliações, as amostras. Nesse caso dessas amostras, cada um desses pontos é representado por 4 repetições. Então, foi analisado, cada ponto desse representa 4 repetições, 4 medições de profundidade de deposição de semente. E o que a gente consegue observar através desse gráfico? Que nessas 24 avaliações, algumas das profundidades de semente ficaram de uma forma mais profunda. E isso pode trazer, por exemplo, um problema na germinação, enquanto que outras deposições ficaram numa profundidade muito superficial, o que pode também trazer falhas, porque nesse caso, geralmente, quando a semente é depositada muito próxima da superfície, talvez não vamos ter disponibilidade suficiente para a germinação da semente. Mesmo assim, a gente poderia aqui colocar uma linha ideal, por exemplo. Nesse caso, nós temos aqui a profundidade de deposição de semente da semeadura de soja e, de acordo com a Embrapa, a profundidade média ideal seria de 50 milímetros, ou seja, 5 centímetros. Mas aqui, então, nós temos esses limites, e aqui a gente observa que nós temos pontos que ficaram acima desse controle de qualidade e pontos que ficaram abaixo. Então, de forma geral, o gráfico ajuda nessa interpretação vista pelo observador. E aqui o objetivo é mostrar para vocês como que a gente pode criar esse gráfico em qualquer uma dessas operações, avaliações realizadas na mecanização, como eu disse para vocês, avaliações relacionadas à pulverização, à semeadura, à colheita, com coleta de dados, nós podemos aí então talvez lançar mão dessa ferramenta para ajudar na análise. E aqui então eu trouxe para vocês um exemplo didático. Nós temos então um exemplo didático para esse cálculo do controle de qualidade. Então, nesse caso em específico, nós temos dados relacionados à vazão de pontas de pulverização. Então, aqui nós vamos imaginar que nós temos então um pulverizador com 24 metros de barra e a cada 50 centímetros nós temos uma ponta de aplicação. Dessa forma, temos aí totalizado 48 pontas de pulverização. E para cada uma dessas pontas, nós temos aí um valor de vazão que pode ser coletado, por exemplo, através de repetições, até para a gente ter uma maior confiabilidade nos dados. Então, nós temos a vazão, cada uma dessas pontas. Essas pontas estão, então, identificadas de 1 a 48. Primeiramente, nós vamos calcular a média dessas vazões. Então, vamos aí calcular a média das vazões aqui no Excel. E para calcular a média, eu vou utilizar então o sinal do igual e vou lançar a fórmula de média. Média, vou abrir o parênteses e vou selecionar todas as vazões dessas 48 pontas, então eu ter uma vazão média, que nesse caso é de 0,54 litros por minuto. Bem, para fazer o cálculo do limite
inferior de controle de qualidade e também do limite superior de controle de qualidade, eu vou utilizar o desvio padrão. Para calcular o desvio padrão, normalmente eu vou utilizar o desvio padrão amostral. Então, a fórmula do desvio padrão é desvio padrão amostral, e vou também novamente selecionar todas as vazões dessas 48 pontas. Então, aqui eu tenho as vazões dessas 48 pontas sendo utilizadas para o cálculo do desvio padrão. Bom, uma outra informação importante é entender o valor do coeficiente de variação. Então, nós calculamos o desvio padrão. O desvio padrão ele representa a variação em torno da média. Então, por exemplo, nesse caso, se nós temos uma média de 0,54 litros por minuto, e no desvio padrão nós temos então o valor de 0,29 litros por minuto. Ou seja, nós temos aí uma variação de 0,29 acima da média e também temos uma variação de 0,29 abaixo da média. Isso num desvio padronizado. É claro que, em forma geral, nós vamos encontrar valores, por exemplo, menores que isso, mas, de acordo com o desvio padrão, de forma geral, nós temos essa variação, para mais ou para menos, em torno da média, considerando, então, o desvio padrão. E ainda nós podemos, a partir do desvio padrão e da média, calcular o coeficiente de variação. E, nesse caso, o coeficiente de variação é representado basicamente, pelo valor do desvio padrão, relacionado, ou seja, dividido pelo valor da média. O desvio padrão ele é representado em porcentagem. Então, por isso, nós vamos multiplicar por 100. E aí nós temos aqui um valor de coeficiente de variação bastante significativo. É claro que aqui nós temos um exemplo didático. Nesse caso, o coeficiente de variação está na ordem de 53%, um valor muito alto, uma vez que para nós aí nas aplicações agrícolas, idealmente aí vamos imaginar um coeficiente de variação de até mais ou menos uns 10% ainda nós vamos considerar aceitável. Mais que isso, nós vamos ter uma variação muito grande e essas variações, é claro, que vão interferir ao longo de toda a cadeia de operação. Mas aqui nós, como eu tenho falado, nós temos aí então um exemplo didático e nesse caso, nesse exemplo nós temos aí então um coeficiente de variação de 53,89%. Bom, vamos para o próximo passo. Nos próximos passos aqui nas colunas, nós temos o cálculo do limite inferior de controle de qualidade, o LIC. Depois nós vamos calcular o limite superior de controle de qualidade, o LSC, e a média. Bom, mas e aí? Nesse caso, por que nós vamos calcular esses limites inferiores, limite superior de controle de qualidade e média? Se a gente voltar aqui no nosso exemplo que nós começamos nessa nossa aula, nós vimos que nós temos aqui essas linhas horizontais que nos dá uma informação bastante importante sobre os limites de controle. Então, aqui nós vimos que nós tínhamos o limite inferior de controle de qualidade, o limite central, que é exatamente igual à média para esse nosso caso, e também nós temos aí o limite superior de controle de qualidade. Então, são esses limites que nós vamos calcular e vamos depois utilizar para criar o gráfico de controle de qualidade. Vamos voltar aqui no Excel, e aí nós vamos, para calcular esses limites superior e inferior de qualidade, nós vamos utilizar essa fórmula bastante simples. Aqui eu quero enfatizar que existem outros métodos para calcular esses limites superiores e limite inferior de controle de qualidade. Aqui eu estou utilizando esse método, é um dos métodos utilizados no livro do controle de qualidade estatístico do Montgomery. Então, esse é um dos métodos, existem outros métodos, mas aqui então estou utilizando um exemplo para mostrar para vocês como que a gente pode fazer esse cálculo. No caso do limite inferior de controle de qualidade, nós vamos utilizar o valor da média menos o valor de um fator A3 multiplicado pelo desvio padrão. Isso para calcular o limite inferior de controle de qualidade. Já para calcular o limite superior de controle de qualidade, nós vamos utilizar a média mais esse valor do A3 multiplicado pelo desvio padrão.
e o limite central é exatamente igual à média. Para nós observarmos o valor do A3, nós vamos aqui, então, observar a quantidade de amostra que nós temos na avaliação. Então, nós temos, por exemplo, como eu mostrei para você, 48 amostras. Então, aqui nós temos um número de amostras, ou um número de observações. Nesse caso, quando nós temos um valor maior que 25, o fator A3, mostrado aqui nessa indicação da tabela também apresentada nessa referência do Montgomery, nos fala que o valor do A3 é de 0,66. 0,606. Então, esse é o valor do fator A3, que nós vamos utilizar então no cálculo dos limites inferior e limite superior de controle de qualidade. Então, vamos aqui utilizar como fator A3 o valor então de 0,606. Com essas informações, eu posso calcular o limite inferior de controle de qualidade. Lembrando que, por exemplo, o limite inferior de controle de qualidade, então é o quê? É o valor da média, que nesse caso específico, por exemplo, é de 0,54. Depois, eu vou subtrair com o valor do desvio padrão, que é 0,29, e vou multiplicar esse valor do desvio padrão com o valor do A3. Então, esse vai ser o valor do limite inferior de controle de qualidade, 0,36. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou replicar esse valor entre as linhas. Então, esse limite inferior de controle de qualidade, ele é fixo. Então, eu vou replicar entre as linhas das amostras. Então, eu vou utilizar o valor do igual e vou tocar nessa célula anterior para, então, replicar até todas as linhas. Isso vai ficar bem mais evidente quando a gente for criar o gráfico para, então, criar aquela linha horizontal com valor fixo do limite inferior de controle de qualidade em relação a todas as amostras. Bom, agora vamos para o próximo passo, que é o cálculo do limite superior de controle de qualidade. Nesse caso, o limite superior de controle de qualidade é bastante semelhante ao que nós fizemos no cálculo do limite inferior de controle de qualidade. Então, nós vamos utilizar o valor da média, que é 0,54 nesse caso, só que agora nós vamos somar. Somar o valor do desvio padrão, que é 0,29 nesse caso, multiplicado pelo fator A3, que depende da quantidade de amostras. E quando existe, nesse caso, mais de 25 amostras, nós então utilizamos o valor de 0,606. Então, nós vimos aqui que o valor do limite superior de controle de qualidade é igual a 0,71. Novamente, eu vou utilizar o mesmo procedimento, ou um procedimento semelhante ao que nós fizemos na coluna anterior, em que eu vou, então, replicar esse valor do limite superior de controle de qualidade entre as linhas, para que dessa forma, então, eu possa criar aquele gráfico horizontal, em que o limite superior de controle de qualidade é igual para todas as amostras. Mais uma vez, aqui, eu vou utilizar a média para fazer o cálculo, né, do limite central. Então, esse valor aqui, onde está escrito média, é o limite exatamente igual ao limite central. Então, nós temos esse valor igual à média, que é de 0,54. E, novamente, eu vou usar uma forma semelhante ao que eu fiz na coluna anterior, em que eu vou repetir os valores da média para todas as amostras, porque nesse caso a média ela representa então todos esses valores das amostras. Tudo bem? Bom, agora, já com os dados em mão, eu posso criar esse gráfico. Para criar o gráfico, eu vou utilizar então aqui
inserir gráfico. Entre essas opções de inserir gráfico, eu vou considerar esse gráfico do tipo dispersão. Dispersão com linhas, né, e já com os marcadores. Então, vou utilizar essa opção. Então, vou aqui, né, utilizar esse tipo de gráfico. E aí, agora é muito fácil para criar o gráfico. Eu vou selecionar os dados. Bom, vou começar aqui a selecionar os dados. Então, vou utilizar esse botão de selecionar dados. Vou adicionar um componente de série. E nesse caso, primeiramente, eu vou adicionar o limite central. Valores de x. Em x, eu vou ter as amostras. Nesse caso, as pontas de aplicação, que vão de 1 até 48. Isso em x. Já em y, eu tenho o valor do limite central. Também eu tenho aqui representado de 1 a 48. Então, assim, eu criei a primeira linha. Então, acabei de criar a primeira linha do limite de controle de qualidade. Agora, vamos continuar formatando aí o nosso gráfico, criando, né, esse nosso gráfico. Para continuar aí formatando o nosso gráfico, vamos continuar selecionando os dados. Vamos adicionar mais uma série e agora nós vamos adicionar a série relacionada ao limite inferior de controle de qualidade. Aqui nós estamos chamando essa série de LIC. Novamente, nos valores da série em x, nós vamos lançar mão dos valores coletados nas pontas, de 1 a 48. Aí, nós temos, então, os valores da série em x. Agora, vamos para o próximo passo, que são os valores do limite inferior de controle de qualidade relacionados, né, com essas coletas. E, novamente, nós vamos, então, selecionar esses valores de 1 a 48 na coluna relacionada ao limite inferior de controle de qualidade. Vamos aí confirmar. Então, aqui eu já tenho abaixo o limite inferior de controle de qualidade. Vamos aí agora continuar selecionando os dados, mas dessa vez vamos adicionar uma série relacionada ao limite superior de controle de qualidade. Para isso, nós temos em x, novamente, as pontas de aplicação, de 1 a 48. 1 a 48, e na sequência nós vamos então associar os valores relacionados ao limite superior de controle de qualidade, um valor fixo de 0,61, que vai se relacionar linha a linha. E aí então nós temos aqui, só confirmando, mostrando para vocês, nessa linha abaixo o limite inferior de controle de qualidade, na linha aqui no centro nós temos o limite central, e mais acima nós temos a linha do limite superior de controle de qualidade. Finalmente, agora, nós vamos selecionar os dados relacionados à série da vazão. Então, aqui nós vamos colocar os nossos dados relacionados à vazão coletada de ponta a ponta. E nessas pontas nós temos, então, pontas e nós fizemos a coleta de 1 a 48 pontas, uma a uma. E aí nós, novamente, na série em x, nós colocamos, então, essas 48 pontas. Já em y, agora nós vamos selecionar os dados da vazão, também coletados, então, em todas essas pontas. E aqui que mostra, então, a variação da vazão. E aí nós vamos, então, confirmar. E agora nós podemos, né, observar a base desse gráfico de controle de qualidade. E agora, na sequência, a gente pode seguir com a formatação desse gráfico. Daí nós temos uma situação um pouco mais fácil, onde nós podemos, por exemplo, adicionar os eixos, tanto horizontal quanto vertical. Para isso, nós vamos adicionar aqui um elemento do gráfico, usando esse botão, em que nós podemos adicionar, por exemplo, o eixo horizontal, onde nós temos as amostras. Depois, nós podemos adicionar o eixo vertical, onde nós temos, por exemplo, o título relacionado à vazão. A vazão, que nesse caso foi coletada em litros por minuto. Litros por minuto. E depois nós podemos seguir com as outras formatações. Nesse caso, o que a gente pode utilizar, por exemplo?
aqui nessa minha versão do Excel, para eu fazer uma configuração, para deixar um gráfico um pouco mais bonito, né, como esse que nós temos aqui nesse exemplo, a gente pode seguir com formatações, né, por exemplo, eu toco aqui na área do gráfico, nesse mais, vou tocar aqui nesse mais, para eu ter mais opções. Em linhas de grade, por exemplo, eu posso tocar nessa extremidade dessa seta, onde eu vou ter ainda mais opções. E aqui eu consigo fazer muito mais edições relacionadas, por exemplo, ao marcador. Então, eu vou selecionar, por exemplo, esse tipo de marcador, vou selecionar o marcador, e nessa opções de marcador, por exemplo, eu vou colocar nenhum. Eu não quero que não esteja nenhum marcador. Posso formatar, por exemplo, a cor da linha. Posso formatar a cor da linha. E isso eu vou fazendo, então, essas formatações para todas essas linhas, né, criadas. A linha do limite inferior de controle de qualidade, a linha do limite central, a linha do limite superior de controle de qualidade e também a linha relacionada às amostras. Aqui no caso das amostras, normalmente eu deixo os marcadores para facilitar a visualização das amostras realmente de fato coletadas. E ainda para finalizar, para mostrar um pouco mais, né, dessa formatação, eu ainda mostro para vocês aqui a forma de inserir, por exemplo, essa identificação, como nesse caso aqui nós tínhamos, né, uma identificação relacionada ao limite inferior de controle de qualidade, o LC. E aqui então posso formatar, por exemplo, esse gráfico. E aí eu vou fazendo mais e mais formatações, edições, né, do gráfico para deixar então um gráfico mais palatável e mais de uma forma mais compreensível para quem vai fazer a interpretação. Então, esse aqui foi um exemplo didático. Para esse aqui, nós temos então uma coleta a campo. De qualquer forma, essa é uma ferramenta muito importante para a área de mecanização e máquinas, o uso dos gráficos, né, de controle de qualidade estatística.